Nosso texto base de hoje é o versículo 19 do capítulo 3 de Atos. Na verdade, um versículo bem conhecido e pelo qual eu tenho um especial apreço. Eu amo o conteúdo desse versículo, irmãos. Eu gostaria de compartilhar disso com vocês hoje. Atos capítulo 3, versículo 19, diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, nós temos aqui algumas coisas bem importantes e nós vamos verificar 3 elementos do Evangelho que são ligados entre si, no qual nós somos abençoados. Por esses 3 elementos, nós encontramos uma genuína salvação e aquilo que nós desfrutamos dela. O apóstolo Pedro, que segundo o relato de Lucas aqui, foi aquele que proferiu essas palavras, ele falava de alguma coisa que lhe era muito íntima, muito pessoal. Eu disse que eu amo esse versículo, porque talvez para uma pessoa que não se atente para o significado daquilo que é dito, sejam só palavras, como outros qualquer outro livro, qualquer outra passagem. Mas, irmãos, quando nós atentamos para aquilo que isso representa na nossa vida, isso passa a ter um valor especial, porque nós vemos a obra de Deus, a ação de Deus em nós e as consequências maravilhosas daquilo que Ele opera por meio da Sua palavra, por meio de Jesus Cristo. Então, realmente, nós gostaríamos que todos pudessem atentar para essa palavra e ter a mesma sensação, como diz o apóstolo Paulo, ser de um mesmo sentimento com relação a elas. Eu comparo esse versículo aqui a um tipo de uma receita. Quando você tem uma receita para alguma coisa, seja de um medicamento, de uma comida, né, um alimento, normalmente você tem ali os ingredientes e você tem uma sequência certa de fazer as coisas, né? Para que aquilo dê certo, para que aquilo funcione. Aqui também nós temos isso, nós encontramos essa sequência necessária e a boa consequência final a respeito daqueles primeiros elementos. O primeiro que nós encontramos aqui é justamente, o primeiro elemento é arrependei-vos. Essa é a essência do Evangelho. Arrependimento. Infelizmente, hoje o que nós estamos vendo são muitas pessoas, muitas igrejas, anunciando um evangelho calcado em outras coisas. Talvez oferecendo curas, talvez oferecendo prosperidade material, talvez oferecendo acolhimento social. Então nós vamos verificando isso, em detrimento daquilo que é a essência do Evangelho. Sabe, nós não estamos dizendo que Deus não pode curar, nós podemos encontrar cura. E nós oramos muitas vezes para que Deus cure. Nós não estamos vendendo cura, mas nós cremos e oramos para que Deus efetue curas também. Não desprezamos a possibilidade de Deus conceder a nós prosperidade. Só precisa tomar cuidado, porque Satanás também sabe dar prosperidade material, riquezas. Ele ousou oferecer isso até mesmo para Jesus. Lembram disso? Na tentação, né?
Então, ele sabe dar isso também, oferecer, e com isso seduzir os homens. Mas Deus também pode dar a verdadeira prosperidade. Tá? Não há nada de errado. Convívio social, nós acabamos de cantar um hino aqui. Benditos laços são os do fraterno amor. Nós amamos essa comunhão. Esse convívio social. Nós podemos estar juntos, podemos fazer uma refeição juntos, cantar juntos, orarmos juntos, nos visitarmos, como nós estamos fazendo hoje, né? Vindo de São Paulo, de longe, estar com vocês aqui em outra ocasião, como eu disse, esperando ter pelo menos alguns de vocês lá com a gente. Essa questão também é maravilhosa para nós. Mas a essência do Evangelho não está nessas coisas. A essência do Evangelho está no arrependimento. Cada um de nós pode ter essas coisas, mas nós temos que passar pelo primeiro elemento, pelo primeiro ingrediente dessa receita, que é o arrependimento. O que é o arrependimento? A palavra original grega é metanoia, que quer dizer mudança de mente, mudança de coração, uma mudança de pensamento. É uma transformação interior. Então, nós dizemos, nós vamos chegar aqui em convertei-vos. Uma conversão é uma coisa que acontece de dentro para fora. Tem pessoas que pensam em mudar, reformar sua vida exteriormente para provocar um efeito interno. Mas isso não funciona. E quando nós pensamos assim, nós estamos primeiro preocupados com a aparência, com as nossas atitudes, para depois isso ocasionar alguma coisa dentro de nós. E uma conversão, a obra de Deus, ela funciona ao contrário. Deus, pelo seu Espírito, age nos nossos corações, no íntimo, e Ele muda nossa mente, Ele transforma o nosso coração. Uma das funções do Espírito Santo é de nos convencer do nosso pecado. Ou seja, promover em nós um verdadeiro arrependimento. Por quê? Essa mudança de mente que nós falamos, na prática, o que ela é? É aquele momento em que nós paramos e fazemos uma autoanálise, uma avaliação e uma constatação que é promovida por Deus, uma constatação do nosso estado. Começa por aí, o processo de arrependimento. É necessário que nós ouçamos o Evangelho. A palavra de Deus mesmo diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, um pecador, como todos nós somos, ele precisa ouvir a palavra de Deus. E pela ação do Espírito Santo nele, ou em nós, ele vai passar a nos fazer pensar e refletir a respeito daquilo. Talvez a gente nem estivesse consciente de que isso estava acontecendo. Eu falo por mim, irmãos. Eu só pude enxergar que foi assim comigo muito tempo depois, quando eu olho para trás e começo a verificar isso que aconteceu. Mas naquele momento eu não tinha consciência de que o Espírito Santo estava agindo em mim. E de repente me fazendo ver o sentido todo da palavra de Deus e me fazendo constatar o meu estado de
pecaminosidade diante de Deus. Então, a operação de Deus, ela promove esse arrependimento quando ela nos faz fazer essa análise, essa constatação da nossa condição, e nós deixamos de nos ver com aqueles olhos de autocomplacência que nós nos víamos antes. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui. Se você ainda não é convertido, tá? Se você ainda não é arrependido, vamos começar por aqui. É muito fácil de você detectar isso. É quando você olha para si mesmo e não enxerga pecado em você. Ou, se você olha para si mesmo e você consegue detectar certos pecados, mas você é complacente com os seus próprios pecados. É aquela coisa, eu até tenho meus pecados, mas eu sou uma boa pessoa. Eu sou melhor do que muitos. Eu sou melhor até do que muito crente que tem por aí. Tem muitos pensamentos nesse sentido. Eu sou um bom profissional, eu sou um bom filho, um bom pai, uma boa mãe, bom vizinho, gente, né? Apesar dos meus defeitos, mas quem não tem defeitos, né? A gente começa a pensar assim e ser muito complacente consigo mesmo. Quando é operado em nós o arrependimento, esse primeiro elemento do Evangelho passa a agir em nós, né, passa a acontecer com a gente, nós deixamos de olhar dessa maneira para os nossos próprios pecados. Nós começamos a enxergar que a coisa é grave. Nós começamos a enxergar isso com a devida seriedade. Então, se você olha para si e não vê nada demais nos seus pecados, e nem vê pecado em você, você ainda não experimentou arrependimento. E eu espero que você possa conhecer e ser levado a um arrependimento, se Deus assim prover. Se aprover a Deus, ainda hoje mesmo. Mas se você olha, né, para si mesmo já e consegue ter vergonha mesmo dos seus pecados, se você tem a noção do quanto isso é ofensivo a Deus, então isso já é um bom indício de que você passou por esse processo de arrependimento, quando você não tem mais essa simpatia pelos seus próprios pecados, pela maneira que você... O arrependimento ocorre quando você olha para si mesmo, enxerga os seus pecados e vê as 1000 maneiras de pecar. Tem pessoas que pensam assim, não é tão grave, afinal, eu nunca roubei, nunca matei. Certamente você já ouviu isso, né? Nunca roubei, nunca matei, nunca adulterei, como se os pecados fossem só esses. Sabe, eu creio na literalidade da Bíblia, das Escrituras. Eu creio na Bíblia. E diz lá, em Gênesis, lá no comecinho, que nós herdamos o pecado porque o nosso ancestral comum, o nosso pai Adão, comeu um fruto do qual foi dito a ele para não comer. Que pecado grave. Adão não matou ninguém, não roubou, não adulterou. Ele pegou. Foi um ato de rebeldia, né? Ele e sua esposa. Um ato de rebeldia, de desobediência a Deus, numa coisa que talvez nós possamos considerar assim, então, um erro inocente. Isso não é. Toda desobediência a Deus é grave. Então, tem até certos cristãos, né, ou se dizem pelo menos cristãos, que eles não acreditam que o pecado do homem foi esse. Eles querem dar um outro significado. O que a Bíblia diz aqui, comer o fruto, quer dizer outra coisa. Muitos atribuem o pecado ao ato sexual. Espera aí, Adão e Eva eram casados e Deus disse para eles procriarem.
Não adianta inventar história. Fica com o que diz a palavra de Deus. Ela foi deixada para nos dar entendimento. Nós não podemos nos deixar guiar por ideias diabólicas, por ideias humanas. O que eu quero dizer com isso é que coisas que nós talvez consideremos simples são altamente ofensivas a Deus. Então não pense que, não seja tão condescendente consigo mesmo, ao ponto de achar, se eu não cometi aqueles pecados graves, então não tem problema. Por mais moral que você seja, por mais honesta que você seja, certamente você vai se deparar com muitas coisas. Faça uma autoanálise, e verifique suas mentiras. Eu nem vou perguntar aqui se tem alguém aqui que nunca mentiu, porque eu não quero induzir você a proferir mais uma. Nossas mentiras, nossas malícias, nossas maldades, imoralidades, pensamentos imorais, avareza, egoísmo, a idolatria em todas as suas formas. Às vezes o ídolo não é uma imagem, mas o ídolo é para nós o dinheiro, o trabalho. Hoje em dia existe o ídolo de si mesmo, um apego tão grande às suas vaidades pessoais. Antigamente isso era coisa mais das mulheres, mas de uns anos para cá os homens se entregaram a uma vaidade tão grande e muitos têm realmente feito disso uma verdadeira idolatria na sua vida. Então, todo tipo de pecados que você possa considerar menores são ofensas a Deus. E quando vem o arrependimento, então todas essas coisas vêm à nossa mente. Nós conseguimos enxergar que nós cometemos tantas dessas coisas, e talvez todas elas. Jesus, lá no Sermão do Monte, ele explicou que certas coisas que estavam na lei, não matarás. Jesus explicou, olha, muitos têm grave, matar, mas você diz, eu nunca matei ninguém. Mas ele mesmo, Jesus diz, se você aborrecer o seu irmão, se você odiar ele, você já pecou. É como se você já tivesse matado. Talvez você não mate aquela pessoa por uma convenção social. Você não quer ter essas dores de cabeça, as consequências, talvez ser preso por causa disso. Mas você já não teve vontade de matar alguém? Talvez e provavelmente cada um de nós tenha tido essa vontade, viu? Jesus mostra o quanto nós somos pecaminosos. E é preciso que a gente entenda isso. E o arrependimento vem pela compreensão disso e quando nós passamos a enxergar esses pecados de um modo diferente. Sem aquela complacência. Mas nós enxergamos a gravidade. Refletimos sobre esses males, sobre a ofensa que ele representa, ou eles representam contra Deus. E sobre a justa condenação que eles requerem. Então, nós somos levados a isso. Eu gostaria que você deixasse aí marcado Atos 3, porque nós vamos pegar mais alguma coisa desse versículo, como eu disse. Nós temos mais 2 elementos, mas antes de passar para isso, leamos o que nos deixou o apóstolo Paulo em 2 aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 9. 2 Coríntios 7, 9, diz assim: agora folgo, ele quer dizer, me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento.
Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecesses dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, esses dois versículos aqui, Paulo fala sobre a tristeza que é proveniente do arrependimento. O arrependimento deve nos levar a uma tristeza pelo nosso pecado. Quer ver uma coisa assim terrível? Alguém que se diz um crente em Cristo Jesus, e ele começa a relembrar os pecados dele, e demonstra assim até um certo saudosismo daquilo. Fala com alegria. Sei lá, se ele era um viciado, né, em bebida alcoólica, por exemplo, ele lembra, nossa, eu tomava todas. É como se aquilo fosse um grande feito. Eu bebia mais do que todo mundo. Com alegria. Sabe, nós, quando somos arrependidos, nós lembramos sim dos nossos pecados, mas não com essa alegria. Mas sim com tristeza por um dia termos ofendido a Deus com aquilo que nós fazíamos, né? Termos pecado contra o nosso próprio corpo, contra Deus, contra outras pessoas. Aquilo nos entristece. A única alegria que vem proveniente disso é aquela de saber que nós fomos perdoados. Mas nós vamos chegar nisso já já. Perdoados e transformados. Mas notem que Paulo diz aqui nesse texto que nós lemos que eles foram contristados para arrependimento. Isso agradava a Paulo. Eu não me alegro porque vocês foram entristecidos, mas eu me alegro porque vocês foram entristecidos de uma boa maneira, porque essa tristeza foi operada por Deus para gerar em vocês arrependimento. E isso é bom. Mas a tristeza, segundo o mundo, ela não opera arrependimento, ela opera morte. Judas não era arrependido. Ele teve um remorso, uma profunda tristeza operada pelo mundo. E o que ele fez? Ele foi e se matou. Se o Judas fosse convertido, ele teria sentido profunda tristeza pelo que ele fez, por trair Jesus, e teria buscado perdão. Não tirar a própria vida. Mas a tristeza, segundo o mundo, opera mesmo a morte, física e espiritual. A destruição do próprio homem. Mas, visto esse primeiro elemento, vamos para o segundo, que é consequente do arrependimento. De volta lá, Atos 3,19, nós lemos: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Aí sim, nós já falamos algumas vezes aqui de conversão, mas é preciso que nós pensemos um pouquinho a respeito do que isso significa. O que é isso? Literalmente, nós vemos que arrependimento é mudança de mente. A conversão é mudança de direção. Mudança de rumo. Ou seja, ela é um passo prático, consequente do arrependimento. Se alguém verdadeiramente se arrepende, ele se converte também. Por quê? Percebendo com tristeza o seu estado e a direção errada em que ele está, ele vai mudar. Ele vai ser levado por Deus a mudar de direção. E é isso que muitos fizeram aqui. Amém? Você mudou a direção, e melhor dizendo, Deus mudou a direção da sua vida. Isso é conversão, mas ela provém do seu arrependimento.
mudança de direção, mas mudar de qual direção para qual? Olha, o pecado. O que é o pecado? São ofensas a Deus. O capítulo 1 de Romanos, eu recomendo que você leia depois, nós não vamos ler agora, mas o capítulo 1 de Romanos, ele fala exatamente, desde o início, o que aconteceu com a raça humana. Resumindo a história, Paulo descreve ali que os homens colocaram Deus de lado. Eles deram as costas a Deus. E quanto mais nós damos as costas a Deus, nós desprezamos tudo que Ele é e o que Ele quer. E nós vamos fazer a nossa própria vontade. E é aí onde nós vamos nos entregar ao pecado. E às vezes nem temos consciência de quanto nós estamos pecando. Porque nós não estamos nem olhando mais para o que Deus tem a dizer. Nem paramos para pensar nisso. Então, a conversão é, na verdade, quando a gente se volta a Deus. Quando eu que tinha dado as costas para Deus, eu me volto para Ele. E eu clamo, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu enxergo os meus pecados. Eu vejo o quanto eu te ofendi, Senhor. Nós entendemos a gravidade disso, a seriedade que é ofender o nosso Criador. Não é um homem qualquer, é o Deus onipotente, todo-poderoso, Senhor de todas as coisas, Senhor do universo, tudo que existe, eu, você, o ar que nós respiramos, tudo foi criado por Ele. Nós temos que reverenciar Ele, conceder a Ele toda a reverência, toda a atenção, porque Ele é digno. Então a conversão é isso. Tem muita gente que pensa equivocadamente que conversão é mudar de igreja. Conversão não é simplesmente um mudar de igreja ou mudar de religião. Muito provavelmente, quando alguém se converte a Deus, ele tenha que mudar de religião ou mudar de igreja. Mas nem sempre. Tem pessoas que estão numa igreja de Jesus Cristo, verdadeira, boa, pregando fielmente a palavra, e ele ainda não é convertido. A conversão é voltar-se para Deus. Entendam isso. É voltar-se a Deus verdadeiramente. Converter-se a Deus e se apegar a Ele por meio daquele que é o único que pode nos levar à presença de Deus. Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E nisso Ele espelha aquilo que toda a Bíblia fala. O Antigo Testamento não tem ainda Jesus, né? Os relatos a respeito de Jesus estão no Novo Testamento. Os Evangelhos, Mateus para frente. Mas não pense que a Bíblia não fala a respeito de Jesus no Antigo Testamento. Pelo contrário, as Escrituras testificam dele todo o tempo. É só parar para entender. Desde o princípio, quando Deus sacrificou aquele animal para cobrir o homem da sua nudez, no dia em que ele pecou, Deus já estava ali anunciando a necessidade da morte de um inocente pelos culpados. Percebe? E aí ele vai descrevendo isso. Tempos atrás nós fizemos uma série de estudos com a nossa igreja lá a respeito disso. Jesus revelado no Antigo Testamento. E nós vamos vendo com clareza em cada um daqueles livros isso. Porque, na verdade, nunca houve outro meio de nós nos achegarmos a Deus, de nós voltarmos, de nos religarmos ao Criador, que não seja por intermédio de Jesus.
Não tem. É o meio pelo qual Deus fez. Por quê? Uma vez pecados, o que Deus tinha dito para Adão? Se ele desobedecesse, ele morreria. O salário do pecado é a morte. E não é só a morte física, é a morte espiritual, a condenação, separação de Deus. Eterna. Mas Cristo, ele veio ao mundo para nos dar vida. Vida eterna. Então é por meio dele que nós nos voltamos ao Senhor, ou seja, que ocorre a verdadeira conversão. Então percebe? Arrependimento. Muda a nossa mente. Passamos a enxergar a gravidade do nosso pecado. Isso nos leva a uma atitude, conversão. Preciso mudar a direção da minha vida. Será que você já mudou a direção da sua vida ou você continua dando as costas para Deus? Ou será que você já se voltou a Ele? Pelo meio certo. O único mediador entre Deus e os homens. A Bíblia é clara. Jesus Cristo. Quando nós nos convertemos a Deus, o que acontece? Nós passamos a temer a Deus. O que é isso? Nós passamos a respeitar as suas leis. Nós passamos a respeitar aquilo que Deus determinou. Vou dar um exemplo básico, tá? É geral, mas aqui eu vou dar um exemplo básico. Os homens insistem em que, se houver salvação, tem que ser pelos meus méritos. Mas na lei de Deus não é assim. Você já ouviu? Talvez você pense assim: ah, essa pessoa é tão boa que ela merece o céu. Ou talvez, essa pessoa já sofreu tanto, ela merece o céu. Onde está na Bíblia que alguém, porque sofreu muito aqui, merece ser salvo? Onde está na Bíblia que alguém, por ser boazinha, talvez comparado com os outros, merece o céu? Os religiosos do tempo de Jesus foram chamados de raça de víboras. E, por outro lado, publicanos, prostitutas, que vieram ao arrependimento, foram acolhidos pelo Senhor. Por quê? Eles passaram a respeitar a Deus, respeitar suas leis, e respeitaram a lei básica do Senhor, que é pela fé no Messias, no Cristo, que nós temos nossos pecados redimidos. Mas os homens não se convencem disso. Eles pensam que por sofrer, por talvez até infringir sofrimentos propositais, né? Penitências, que ele vai alcançar o favor de Deus. Não é assim. Quem sofreu a penitência, a palavra de Deus diz, quem sofreu a penitência por nós foi o justo que morreu pelos injustos. É o jeito que Deus criou. E se nós não respeitarmos a regra de Deus, não há salvação para nós. Mas quando nós nos convertemos a Deus, nós passamos a atentar para fazer, para cumprir, para aplicar a palavra de Deus à nossa vida. Alguém que se converte, ele passa a honrar a Deus também. O que é honrar a Deus? É reverenciar e adorar a Ele somente. Por que é que essa igreja se reúne? Muitas vezes para ouvir a mesma coisa. Às vezes eu acompanho as pregações aqui também. E eu estou ciente, irmãos, que eu não estou trazendo nada de novo para vocês. Amém?
O que eu estou pregando aqui tem sido ensinado nessa igreja. Então, para que eu venho de longe para pregar a mesma coisa? Tinha que pregar alguma coisa diferente, né, irmão Marcos? Não. Sabe por quê? Muitas vezes nós repetimos as mesmas coisas, mas isso não nos cansa, isso nos agrada, porque a palavra de Deus, quando ela é exposta fielmente, Deus está sendo glorificado e Jesus Cristo está sendo glorificado. O nosso Salvador, o amor de Deus que foi provado por nós no sacrifício de Jesus na cruz. E nós louvamos a Deus e não cansamos de cantar os mesmos hinos, não cansamos de ouvir as mesmas palavras, não cansamos de estar no mesmo lugar, reunidos, porque nós temos prazer agora em adorar ao Senhor, juntos, e prazer em adorar ao Senhor também no nosso dia a dia. Nosso desejo era estar juntos todo o tempo, né? Eu queria que a gente conseguisse se juntar, Sudmenuce, Pereira Barreto, Osasco, Betel, todas as igrejas que eu já fiz parte, a gente fazer uma imensa igreja, um igrejão. A gente está junto o tempo todo, mas não dá. Nem com a nossa igrejinha lá, né? A gente consegue estar juntos todo o tempo. Eu continuo morando em São Paulo ainda. Os nossos irmãos estão lá em São José dos Campos, alguns em Jacareí, outros em outra cidade, lá Santo Antônio do Pinhal. Sabe, a gente está espalhado, mas a gente não vê a hora de juntar. Mas enquanto estamos separados, continuamos adorando a Deus com as nossas vidas. Quem se converte a Deus, então, passa a temer a Deus, honrar a Deus e, acima de tudo, amar. Ou seja, amar a Deus o que é? Nós pegarmos a sua palavra, olharmos para quem Deus é, esse Deus digno de toda a honra e toda a glória. E nós passamos a dedicar a nossa vida a Ele, porque Ele é digno. Quando a gente ama a Deus verdadeiramente, nós temos o desejo de consagrar, de dedicar nossa vida para Ele. Isso tem a ver, irmãos, com aquilo que eu disse, a satisfação de ver irmãos que estão firmes, fielmente, há 30, 40 anos, dedicando suas vidas no serviço do Senhor aqui. Agora sim, Romanos 1. Nós vamos pensar aqui um trechinho desse capítulo que eu mencionei a vocês, só para a gente ilustrar essa questão da conversão. Tá? Romanos 1. Rapidinho, irmãos, versículos 21 a 24. Dizem assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Então, o que ele está dizendo aqui, tendo conhecido a Deus, eles não o glorificaram, eles deram as costas a Deus. Esse é o histórico da humanidade, né? E se voltaram, preferiram adorar imagens de pessoas, de animais, seja do que for, menos Deus, o Deus verdadeiro. O Deus incorruptível. Né? Ele não tem um corpo perene, destrutível. Pulando para o versículo 28, todo o capítulo é interessante, mas por questão de tempo nós vamos ler só esses versículos, 28 a 32, nós lemos também. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de
toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Então nós vemos aqui o relato dos homens, né, se perdendo nessa multidão. Lembra que nós falamos agora há pouco da multiplicidade do pecado? Não se resume só matar, roubar, adulterar, mas nós lemos aqui uma lista enorme, e ainda ela é ilustrativa, porque se nós pegarmos, cada um desses pecados aqui, ainda dá para desdobrar eles em vários tipos, várias formas. Mas Paulo diz aqui, os homens não só se agradam em fazer essas coisas, como se agradam daqueles que as fazem. E aí cada vez a gente vê isso com mais clareza. Porque cada vez mais, hoje em dia, o bom é o ruim, né? Ator que quer fazer sucesso, hoje em dia não quer fazer papel de mocinho. Ele tem que fazer papel de vilão. Ele tem que fazer papel de alguma coisa bem errada, bem contrária a Deus, para fazer sucesso. Porque é disso que o povo gosta. Em geral é isso. Bom, mas é isso, a rebelião dos homens contra Deus leva a esse tipo de coisa. Muitas vezes sem entender a gravidade disso. Mas, por outro lado, nós lemos lá em Mateus 18, Jesus ilustra aqui de forma brilhante, como só poderia ser, né, vindo dele, o que precisa acontecer quando existe um arrependimento e uma conversão. E acontece isso. Jesus diz aqui, aliás, Mateus relata no versículo 2, começando, e Jesus, chamando um menino, pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, como criancinhas, de modo algum entrareis no reino dos céus. Por que Jesus tomou essa figura? Para mostrar a eles: se vocês não se arrependerem, se tornarem como uma criancinha dessas. Porque ele está falando ali da humildade, da dependência que uma criança tem. O homem, na sua rebelião contra Deus, ele diz: eu não preciso de Deus. Ele dá as costas a Deus. Mas uma criancinha, ela vem se submetendo, confiando, humilde. Jesus está tomando esse lado, esse aspecto, para figurar o que tem que acontecer com o homem. Você precisa se converter e se fazer como uma criancinha. E note que Jesus estava ali acolhendo aquelas crianças. Tinha gente querendo impedir que elas viessem a Jesus. E Jesus diz: não, deixe elas virem a mim. Porque ele tinha um propósito com isso. E ele acolheu aquelas crianças. Uma verdadeira conversão nos faz ir de encontro ao Senhor. Confiados nele, humildes, sem aquele orgulho, a vaidade que o pecado opera em nós. Por último, irmãos, nós voltando ali a Atos 3, nós vemos a consequência do arrependimento e a
consequente conversão. Então nós temos uma consequência final, que é a vinda dos tempos do refrigério, conforme se expressa Pedro aqui. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. De forma maravilhosa, Pedro encontrou de expressar aquilo que acontece com alguém arrependido e convertido. Quando nós nos voltamos ao Senhor arrependidos, nós passamos a desfrutar de uma nova etapa na nossa vida. Amém, irmãos? Nós passamos a desfrutar daquilo que Pedro chama aqui de os tempos de refrigério. Olha, especialmente vocês que são aqui dessa região quente do estado, vocês sabem muito bem o que é refrigério. Quando você está fisicamente, quando você está fadigado pelo calor, né, e você entra num ambiente fresco, você sente aquele bem-estar, seu corpo repousa. Mas vamos transportar isso para uma coisa ainda mais elevada, quando nós estamos falando de uma coisa espiritual. Quando nós estamos afadigados espiritualmente. Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus nos dá, irmãos, amigos, esse refrigério para a alma. Por quê? O alívio concedido por Ele, pela certeza do pleno perdão. Amém? A gente saber que é pecador, mas que Deus nos oferece na sua graça por meio de Jesus pleno perdão. Eu não preciso pagar. Jesus pagou por mim. Que alívio. Até porque nós não teríamos como pagar. Não tem como o homem pagar. Por mais caridade, por mais que nós façamos bem, nós não conseguimos com isso apagar e pagar os pecados que nós cometemos e nem os que nós vamos cometer ainda. É impossível. Só tem um que pode passar a borracha nisso, apagar nossos pecados, que é Cristo. E Ele nos dá essa certeza de perdão, perdão definitivo, perdão eterno. Então nós descansamos nisso. Se você não tem essa certeza, você não tem refrigério para a sua alma. Tem muitos que se dizem cristãos, crentes, e eu tenho pena deles. Alguns acham que a gente quer ser mais santo ou separatista. Não. Mas não é por isso, mas a gente fica com pena porque eles se dizem crentes em Cristo, mas eles estão sempre buscando ainda fazer isso ou aquilo para ver se eles conseguem garantir, assegurar sua salvação, o perdão de Deus, enquanto que a palavra de Deus nos assegura a certeza do perdão por meio da obra de Cristo. É lógico, como Paulo diz lá em Romanos 6, nós não vamos continuar pecando. Eu sou salvo mesmo, estou perdoado, então posso pecar à vontade. Não, nós estamos mortos para o pecado. Nós não queremos mais pecar. Mas sabemos que ainda vamos pecar pelas nossas fraquezas. Mas nós sabemos que Jesus morreu por cada um dos nossos pecados. Os passados, os presentes e os futuros. Então esse alívio, esse refrigério vem pela certeza desse perdão, pela certeza da reconciliação com o Criador. Esse é o grande propósito da religião, verdadeiramente. Religião quer dizer, né, vem do latim, religare. É bem essa pronúncia, né? Mas quer dizer religar mesmo, ligar de novo. Religar a criatura ao seu Criador.
E é por meio de Cristo que nós temos isso. Nós temos a certeza dessa reconciliação. Nós podemos orar, saber que Deus ouve as nossas orações. Nós temos a certeza de que, uma vez que fomos perdoados, quando nós partirmos dessa vida, nós vamos estar na presença do Senhor. Isso alegra, conforta. Paulo fala sobre isso lá aos Tessalonicenses, né? Conforta a gente até com relação à morte dos nossos queridos. Quantos irmãos queridos? Eu falei de muitos que estão aqui, que eu revejo, mas muitos dos que estavam aqui há 30 anos atrás, naquele tempo, já não estão mais aqui. Nós sentimos falta deles? Sim. Saudade? Sim. Mas o que nos alegra, irmãos, é termos a certeza de que pela fé que eles demonstraram, nós temos a certeza que eles estavam reconciliados com o Senhor e que eles têm a certeza de estar hoje com o seu Deus, com o qual nós esperamos estar em breve também. O refrigério vem por essa comunhão com Deus. Essa doce comunhão que nós temos entre nós, irmãos, é só o reflexo da comunhão com Deus. Se você não estiver em comunhão com Deus, você não consegue andar em boa comunhão com seus irmãos, com os filhos de Deus. Reflexo disso. Mas quando nós gozamos de boa comunhão com Deus, nós temos comunhão com os seus filhos. Porque é o que nos liga, esse amor que nós temos, que nos liga ao Senhor, é o que nos liga um ao outro também. E o refrigério, então, nos dá aquela... o refrigério do Senhor é por essa certeza de salvação eterna. Refrigério contrasta com o calor, a pena eterna, o inferno. Nós não sabemos exatamente como vai ser, mas o sofrimento eterno é retratado na palavra de Deus como um fogo que some, que nunca se apaga. É sofrimento eterno. Mas nós temos refrigério, alívio. Por quê? O versículo ainda diz: pela presença do Senhor. Tudo que nos dá essa certeza é a presença do Senhor na nossa vida. Olhar para trás, irmãos, hoje nós podemos ver: o Senhor operou em mim. Quando eu me convenci do meu pecado, quando eu fui levado a mudar o rumo da minha vida, era a presença do Senhor na minha vida. E hoje eu desfruto disso. O Senhor está presente na minha vida, me guiando, cuidando de mim. É a consequência do Evangelho, a presença do Senhor. É por isso que a nossa vida nunca mais vai ser igual ao que era antes. Porque agora, não mais eu vivo, mas é a presença do Senhor. Quem disse isso? Cristo vive em mim? Paulo. Mais do que o livramento do mal, irmãos, é gozar o bem que Deus nos traz por meio de Cristo. Vamos dizer assim, que o Evangelho nos assegurar simplesmente: olha, você está salvo, você não vai para o inferno, você não vai padecer, mas também não vai ter nada. Bom, já seria um alívio para nós, sabemos que não vamos sofrer eternamente. Mas o Evangelho vai muito além. O refrigério, o gozo, a alegria que o Evangelho traz é que nós sabemos que não só nós não vamos ter condenação eterna, mas nós já desfrutamos e vamos ter coisas muito melhores. Coisas que são trazidas pelo Senhor para nós. João 14, 27, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, Jesus disse: deixo-vos
a paz, a minha paz vos dou. Olha o refrigério aqui. Ele, o Filho de Deus, o Senhor Todo-Poderoso diz: eu deixo para vocês a minha paz. Não vou lá dou como o mundo a dá. Aquela paz enganosa que o mundo oferece. Mas é uma paz genuína, verdadeira, eterna. E ele conclui: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Por mais que nós tenhamos pela frente tempos difíceis, irmãos, nessa vida aqui, Jesus disse para nós: não se atemorize. Nós temos para nós a garantia da paz que só o Senhor pode dar. Em Filipenses 4, o apóstolo Paulo fala no versículo 7. Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Palavras inspiradas pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo. A paz de Deus, aquela paz que Jesus dá e que ninguém mais pode dar. Ele descreve aqui como aquela paz que excede todo o entendimento. Alguém não convertido, alguém sem Cristo, nunca vai entender o que é essa paz. Se você tem Cristo, você entende o que é essa paz. Paz que está acima de qualquer coisa que alguém possa supor, imaginar. Essa paz excede todo o entendimento. Ela guarda os nossos corações, nos faz descansar, refrigério, né? Alguém com o coração guardado, quer dizer, aquele coração tranquilo, confiado no Senhor. Todos nós devemos considerar, irmãos, amigos, se esses elementos fazem parte da nossa experiência de vida, da nossa experiência com o Senhor. Um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira conversão. Você goza, você desfruta do refrigério pela presença do Senhor hoje. Nós passamos por essa tristeza transformadora que Paulo fala lá aos Coríntios. Nós nos voltamos verdadeiramente ao Senhor em consagração de vida a Deus. Nós gozamos agora desse refrigério indescritível que Paulo fala aqui aos Filipenses, essa paz que excede todo o entendimento. Crente, desfrute das bênçãos que o Evangelho nos traz. Esses elementos, se por um momento você teve que se entristecer por olhar para si mesmo e ver que condição terrível você estava, mas isso te conduziu a Deus. E hoje você desfruta dessa paz com Deus, desse alívio, desse refrigério, se regozija no Senhor e não canse de ser grato a Ele nunca. Seja fiel, procure levar essa palavra a outros. E que aqueles que talvez não tenham passado por isso, você possa considerar. Começa, lembra que eu falei, é uma receita. Você tem que começar pelo começo. Não vai jogar tudo na panela e depois querer jogar tempero, inverter tudo, né? Você joga seco lá na panela, depois vai pôr o óleo. Não. Você tem uma ordem para seguir, para fazer as coisas, tá? E a ordem é essa. Primeiro vem o arrependimento, para ouvir a palavra de Deus. Segundo, esse arrependimento vai gerar em você uma conversão. Dança, você vai se voltar para Deus. E aí você vai gozar paz, refrigério do Senhor. Que Deus abençoe sua palavra. Irmãos, obrigado pela paciência, por ouvir. Espero que possa ser proveitoso para
para nós esse versículo, essa meditação, tá bom?